Alexandre, por favor. Vamos lá. Obrigado, Vitor. Vou testar aqui o microfone para ver se vocês estão me ouvindo. Eu não tenho a voz potente do Vitor sem microfone, então eu preciso de um material. Né? Boa noite a todos. O pessoal aí de trás me escuta bem? Joia. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente, né? Depois de quase um mês. Eu estou preparando uma palestra que vai falar sobre processo reencarnatório. Mas eu percebi que ela é meio densa, tem bastante coisa, então também em algum momento dessa minha percepção veio a tal da intuição. Quem de vocês aqui dá atenção para a sua intuição durante o dia? Mais ou menos isso? Eu estava indo para fazer um curso em São Paulo no sábado de manhã. Eu fiz um curso sábado e domingo, fiquei lá nesse curso. E aí eu resolvi, por algum motivo, mudar o meu caminho. Mudei, ao invés de eu entrar numa rua à esquerda, eu entrei à direita, fiz um percurso maior e demorei mais 2 minutos para chegar no caminho que eu faria para chegar em São Paulo. Na hora que eu cheguei naquele caminho, naquele ponto onde eu chegaria um pouco antes, tinha um acidente. Tinha um carro, atropelou um senhor. E que seria, talvez, a minha vez de fazer essa parte do acidente. Mas eu escutei alguma coisa e falei assim, vai para aqui. Então essa é a ideia da intuição. E a intuição que a gente tem todos os dias, ela vem primeiro para a gente, e um segundo momento a gente pensa, não, isso aqui acho que não é para mim. Aí a gente perde a intuição. Então a minha dica para iniciar a palestra é que todas as vezes que vocês escutarem uma voz, entenderem um momento, sigam, porque vocês estão sendo intuídos. Se vocês estão trabalhando na luz, se vocês estão trabalhando na verdade, essa intuição é válida. Em algum momento nesse final de semana, esse meu professor, ele jogou esse assunto sobre transição planetária. E aí eu falei assim, eu vou parar o que eu estou fazendo sobre processo reencarnatório, que ela vai acontecer esse ano ainda, mas eu vou trazer esse tema aqui. Como que é difícil ou é fácil, dependendo da cabeça de cada um aqui, viver, reencarnar dentro de uma transição planetária. Reencarnar não é fácil, a gente sabe disso. Aqueles que vêm para a reencarnação, eles escolhem de algum jeito. E a gente sabe que a gente vai ter que passar por um monte de coisa. Mas a gente vai falar aqui sobre alguns pontos interessantes para poder refletir. O que eu quero que vocês tenham agora é tranquilidade e otimismo, porque vem coisa forte que eu vou passar aqui. É fato. Eu não vou esconder nada do que está acontecendo em linhas gerais com o planeta. A gente tem que passar por isso. Mas com otimismo a gente leva o assunto de uma forma mais leve. Então é isso que eu queria que vocês apenas prestassem atenção com relação ao sentimento de vocês. Antes, como eu sempre gosto de fazer, eu vou colocar aqui 2 conceitos iniciais. O primeiro deles é sobre reencarnação. Todo mundo aqui sabe o que significa o termo reencarnação? Antes de mais nada, quem é a primeira vez que está aqui no centro hoje? Já acompanha a doutrina espírita? Mais ou menos. Talvez reencarnação seja uma dúvida para a senhora. Talvez. Então eu vou, a partir do momento que eu estou tentando te ajudar a esclarecer, e todos os outros vão também ganhar um pouco de esclarecimento. Alguém mais aqui tem dúvidas sobre o que é reencarnação? Todo mundo está na mesma página, todo mundo sabe? Vamos entender. A reencarnação é um princípio fundamental, onde o espírito vive múltiplas existências corporais, carnais, para evoluir e progredir espiritualmente. Espírito, ele só consegue entender aquilo que está no seu processo reencarnatório se ele vivenciar na matéria. O espírito, ele não vai conseguir saber o que é sentir sede, sentir raiva, se ele não estiver na matéria de uma forma mais própria possível. Então ele precisa vir. Ele precisa entrar nesse corpo físico, ele precisa viver aqui. Alguns vivem 80 anos, alguns vivem 20 anos, alguns vivem algumas horas, mas eles têm que vir.
Eles podem escolher quando vem? Pode. A reencarnação é obrigatória e vai que todo mundo vai ser empurrado? Não. Mas se você tem essa ação de evolução, você vai começar a entender um pouco mais a sua missão e evolução como espírito. E para você reencarnar, não é simplesmente você, opa, vou reencarnar agora, escolhi pai e mãe, nasci, beleza, estou lá. Se você não vem com propósito, qual que é o sentido? Então, supondo que vocês comecem um trabalho normal, vai começar numa empresa. Se você não tem uma programação desse trabalho, o seu resultado não vai ser aquilo que você espera. Então a gente precisa entender que aqui existe uma tal de programação reencarnatória. Ali no Livro dos Espíritos ele ainda fala que como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de se depurar? Quer dizer, como é que ela pode continuar a evolução? Ela só consegue sofrendo a prova de uma nova existência, e isso é o momento da reencarnação. Agora, a programação reencarnatória é a programação, refere-se ao planejamento feito pelo espírito, junto a mentores espirituais, antes de cada reencarnação. Esse planejamento inclui os principais desafios, provas e expiações que o espírito enfrentará, visando o seu crescimento espiritual. E no Livro dos Espíritos, no capítulo 6, na questão 258, fala: quando na erradicidade, antes de começar uma nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida eterna, ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. O que a gente está trazendo aqui para a gente pensar é totalmente lógico. Eu não estou trazendo aqui elementos de fé que pode acontecer ou que vai depender da vontade de Deus. Não, isso aqui é lógico. Está falando ali, se você se programa, você se dá essa oportunidade, você fala que quando você estiver reencarnado, você vai ser um médico, um advogado, você vai ajudar na sociedade, ou você não vai fazer nada, você vai ter que cumprir. Esse é o processo de planejamento da reencarnação. E como é que a Terra se desenvolveu nesse tempo todo? E agora a gente entra num processo de entendimento que vem lá de trás. Mas lá de trás mesmo, quando a Terra ainda não existia. A gente tem algumas eras aqui que eu dividi para vocês com relação à divisão geológica, histórica e espiritual. Falando da geológica, antes mesmo da Terra acontecer, antes de tudo aqui virar planeta, a gente tem lá a formação inicial da Terra, que é a era Adiano. Depois a gente passou por uma era Arqueano, que é o surgimento das primeiras formas de vida, microvida, moléculas, depois vidas muito rudimentares e que estavam aí no planeta que ainda estava esfriando. Proterozoico é o desenvolvimento dos organismos multicelulares, então começa a ficar um pouco mais complexo a vida. Fanerozoico é a era dos dinossauros, mamíferos, combinando com o surgimento dos humanos. Daí a gente tem as vidas complexas. Daí a gente tem os grandes mamíferos, daí a gente tem o homem, daí a gente tem uma série de vida que vai sendo evoluída e aqui está operando nesse planeta e em todos os outros que a gente tem e que Deus criou. Não é só aqui que a gente tem a vida. Se a gente for dividir isso em momentos históricos, a pré-história, onde os homens moravam nas cavernas, onde de repente eles não tinham nada muito complexo, eles viviam de coisa muito rudimentar. A Idade Antiga, onde lá no Egito, lá na Grécia, lá na Roma. Depois a gente tem a Idade Média, a Idade Moderna e agora a Idade Contemporânea que a gente está vivendo nesse momento. Do lado espiritual, a gente tem a Antiguidade Espiritual, onde nada existia com relação a grandes crenças, era tudo muito no que o homem sentia, aí inclusive cultuava vários deuses e tudo mais. Aqui a gente tem a era das grandes religiões, muçulmano, hinduísmo e todas as religiões que estavam vindo. Depois, era da razão e iluminismo. Aqui começa um ponto importante do crescimento e do desenvolvimento do ser humano, onde a gente tenta buscar uma razão para as coisas. Uma razão? O que é isso que está no céu? A gente está no centro desse universo, ou o Sol é o centro do universo? A gente
de repente entende por que morre, por que não morre, para onde vai. Começa a entender a parte de ciências de uma forma mais clara. E depois a era contemporânea. E aí a gente entende que as coisas começam a se misturar. O iluminismo, a razão, começa também em alguns momentos, confrontar a religião, a espiritualidade, mas a gente vê que hoje, graças aí à evolução humana, a gente tem um pouco de convergência nessas duas áreas. Então aqui está o desenvolvimento do nosso planeta Terra. Vamos passar lá para frente, porque o que interessa para a gente agora é o que a gente está vivendo nesse momento, para a gente falar de transição planetária. E quando realmente avançamos em nosso planeta? O que aconteceu de um tempo para cá? Eu acho que todo mundo aqui, né, viveu muito intensamente, principalmente o que eu vou falar daqui a pouco, mas no final do século XIX, começo do século XX, as coisas começaram a avançar muito rapidamente. Até então, a gente não tinha, por exemplo, eletricidade. A gente não tinha um motor a combustão, a gente não tinha telefonia. Vocês queriam falar com alguém, se tivesse naquela época, tinha que mandar carta. Einstein, durante muito tempo, mandava carta para outros cientistas. As cartas vamos falar assim, da época dos grandes reis eram mandadas a cavalo. Até chegar lá e falar que, aconteceu um negócio aqui no Império, aqui nas nossas terras, prepara aí que daqui a pouco a gente vai começar a invadir vocês. Aí chegava lá, aí eles respondiam de volta, tudo por carta. E de repente, lá em 1870, 1914, a coisa começa a evoluir muito rapidamente. Descobre-se o sinal de telégrafo, descobre-se o telefone, descobre-se o raio-x, descobre-se um monte de coisa. E agora a gente chega aqui no momento em que você pega o seu celular, a gente já falou isso antes, e você fala com gente que está no Japão, na Austrália, qualquer hora do dia e da noite. E como se estivesse na sala do lado. Aí a gente tem também a revolução digital. Agora sim a gente está falando com propriedade, porque a gente está vivendo essa era. Então, computadores pessoais, internet, dispositivos móveis, qualquer coisa que é pequena e cabe na palma da sua mão te transmite uma informação. Qualquer coisa que você pode colocar no bolso, de repente, ali tem milhões de livros colocados no bolso e você pode ler a qualquer momento. Só que isso tem um preço. Existe um impacto espiritual nesse processo como um todo. Conectividade e isolamento. Aí eu quero que vocês me ajudem a pensar. Como é que é possível você, com o seu celular na mão, o mundo inteiro conectado, e você cada vez mais sozinho? Pessoas se isolam cada vez mais com o seu celular. Pessoas não querem falar com pessoas estando conectadas com pessoas digitalmente. Olha só como as coisas estão uma indo contra a outra. A conexão com pessoas globalmente, mas ao mesmo tempo o isolamento social. O materialismo, cada vez que você avança, mais coisas você tem e mais vontade de ter coisas vai acontecendo na sua vida. Eu vi agora, há pouco tempo, o iPhone sendo lançado, tinha filas de 2, 3 dias para comprar um aparelho que custa, aqui no Brasil, 30 mil reais. A gente tem alguma coisa que está diferente aí, que a gente não consegue entender ainda, que esse materialismo está tão louco, tão exacerbado, que a pessoa compra um carro hoje, mês que vem ela vê outro, esse carro não serve mais. E isso vai acontecendo de uma forma tão violenta e tão rápida que a gente não consegue parar para pensar o quanto isso é insano. Então a sociedade de consumo promove bens materiais e desafia valores espirituais. Gente, de repente, gastando muito com coisas que são obsoletas há muito pouco tempo e não gastando pouco com coisas para o seu bem espiritual. Um livro do Chico Xavier que, se você quiser comprar, custa 20 reais. Se quiser comprar, você pode chegar em algum lugar, você vai encontrar um para doação. Você pode encontrar na internet para download. A pessoa não compra. A pessoa prefere comprar uma pizza de 70 reais. Prefere comprar um lanche de 58. Mas o livro, para ela consumir, para ela ter um pouco mais de crescimento espiritual, ela não compra, ou ela não pega, ou ela, entre aspas, não tem o tempo para ler um livro desse tamanho. Quanto mais nos aproximamos de avanços tecnológicos, mais alguns ficam para trás no avanço moral. Quem estava aqui na minha última palestra, a gente falou sobre a lei do progresso. O que a gente falou?
que a tecnologia avança muito e a parte moral ela regride. As pessoas estão querendo, lógico que não são todos, graças a Deus, passar os outros para trás de uma forma muito simples. Simplesmente na lei da vantagem, a lei do Gerson, que a gente sempre conhece aqui no Brasil. Se eu posso tirar vantagem, por que não? Ninguém vai ficar sabendo. De repente, a minha consciência está limpa nesse momento. Eu ganhei alguma coisa, o outro está precisando, mas tudo bem, deixa passar. Aquele esquema que todo mundo faz isso. Um amigo meu foi para o Japão. E aí, em algum momento, ele passou num comércio. Ele deu lá o dinheiro que ele tinha que comprar o que ele precisava e ficaram algumas moedas lá, de troco. Ele não contou, não sabia, tal, pegou o que ele queria e virou as costas e foi atravessar a rua. Quando ele chegou no final da rua, a senhorinha japonesa bateu no ombro dele, não falava português, falou assim, entregou a moeda para ele. Ele falou, não precisa. Ela falou assim, is yours. Isso aqui é seu. A moeda que ele tinha deixado não era dela. É questão de consciência. Eu fui uma vez fazer um curso em São Paulo, numa sala como essa, lá no fundo tinha uma venda de livros, pirâmides, incensos, um monte de coisa, e o preletor, o cara que fazia o curso, ele falava assim, gente, atrás de vocês tem uma venda de coisas que vocês vão poder usar, inclusive depois do curso. Quem quiser, vai lá, pega e tem uma caixinha do lado esquerdo, onde você coloca o valor. Qual foi a primeira pergunta? Não essa. A pessoa perguntou assim, mas professor, como é que vocês sabem que eu coloquei o valor certo na caixa? Se o livro custa 20, e se eu coloquei 10? E se eu não coloquei nada? O professor falou assim, a sua consciência que está levando você para esse caminho. Porque a caixa está lá. E por incrível que pareça, e a gente fica espantado disso, no final do curso, tinha um monte de dinheiro na caixa. E na hora que depois, no final de semana, no domingo, ele falou assim, eu vou falar uma coisa para vocês que vocês não estão sabendo ainda, mas a gente fez a contabilidade da caixa e fez a contabilidade do que foi vendido. A gente ganhou muito mais do que a gente vendeu. Essa é a consciência. Então, a gente vai falar mais aqui sobre alguns pontos que o ser humano precisa desenvolver, mas aqui é só para a gente poder entender o que aconteceu e que impactou no lado espiritual com esse crescimento todo que a gente tem. Aí vem o lance do desafio, porque se você começa um processo reencarnatório, sem desafio não tem graça. Nenhuma. O que é fácil você faz, tiro de letra e você não tem crescimento. E qual é o desafio hoje? A transição planetária, justamente. A gente está saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. A grosso modo, aqui para vocês, eu vou trazer um exemplo da reforma de uma casa. O Vitor, ele mora numa casa de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, uma área lá atrás, e um belo dia ele acorda de manhã e fala assim, eu quero ampliar essa casa para 3 andares, botar uma piscina, botar um processo de geração de energia, eu quero transformar essa casa numa casa muito melhor. Só que tem um detalhe, o Vitor ele sabe que ele não vai poder sair dessa casa enquanto ele vai fazer essa obra. Ele não tem para onde ir. Essa é a transição planetária. A gente tem para onde ir enquanto o planeta se regenera? Alguém aqui tem uma nave espacial para me colocar junto para poder ir? Ficar esperando lá em Marte? Estou aqui em Marte, estou esperando aqui, ó. A Terra está boa, vou voltar. Existe isso? Não existe. A gente está aqui e é aqui que a gente vai construir. O Vitor está na casa dele, ele está quebrando parede, ele está colocando laje, outra laje, ele contratou arquiteto, ele contratou engenheiro, em algum momento o engenheiro passou o pé dele, porque falou assim, não, o Vitor ele tem um valor aqui de 500 mil, mas eu vou orçar para ele 700 mil, ele vai gastar muito mais, mas eu vou pegar os 200 dele aqui. O Vitor contratou um arquiteto para fazer um negócio e de repente ele viu que o arquiteto era muito bom e não estava nem cobrando por tudo aquilo que ele estava fazendo. A gente encontra pessoas boas e encontra pessoas com más intenções nesse mundo de transição planetária. No final das contas, se o Vitor sobreviver a isso, a casa dele fica pronta e ele vai ficar muito bem nessa casa. Mas ele pode não sobreviver a isso. Assim como todos nós podemos não sobreviver à transição planetária. Mas a gente tem que entender que nossa transição aqui dentro do planeta depende também do quê? Do nosso comprometimento.
Se eu, como pessoa, não der a minha parte de solidariedade, e a gente viu muito bem isso agora nas catástrofes lá do Rio Grande do Sul, tem sentido estar na transição planetária. A coisa pode ser desafiadora, mas a gente pode fazer o desafio muito valer a pena para a nossa reencarnação. Na Gênesis, capítulo 17, item 10, fala que a humanidade chegou em um dos seus períodos de transformação e a Terra será elevada na hierarquia dos mundos. Os períodos de renovação moral na humanidade coincidem com as revoluções físicas do globo. O que a gente está tendo hoje no planeta Terra com relação à revolução física? Gente, olha para a gente aqui nesse exato momento. Qual é o mês que a gente está? Maio. Quando, na nossa cabeça, a gente está no mês de maio usando regata, dormindo sem cobertor. Era para a gente estar no frio. Era para a gente estar no inverno, quase. Era para a gente estar sofrendo as mudanças climáticas, mas a gente não sabe o que vai vir. Está programado uma frente fria para o final de semana, não sei se vocês viram. Agora a gente vai cair 12 graus, de hoje para domingo. E depois, na semana que vem, a gente volta para 30. Tá louco? Não é um negócio muito doido, assim. A natureza está mostrando para a gente que ela está fazendo o que ela quer, o que ela precisa para o planeta evoluir. A gente tem que acompanhar isso de algum jeito. Envolve mudanças significativas em diversos aspectos da vida humana, inclusive sociais, morais e espirituais, que são os 3 pontos que mais vão afetar a gente nesse momento. Porque fisicamente, se tudo der certo, você sai daqui e vai morar em outro lugar. Só que essa transição de sair daqui e morar em outro lugar envolve uma série de coisas. Você deixa familiares, você deixa a sua vida, você deixa o seu lado profissional. Você tem que ajudar pessoas que estão passando por dificuldades. E o que a gente presencia nesse período? Alguns elementos chaves que a gente precisa prestar atenção. Perturbações e confusões. O período de transição pode ser marcado por turbulências, tanto físicas quanto morais, desastres naturais, sociais, crises sociais e conflitos podem ser mais frequentes. É o que está acontecendo. Progresso moral e intelectual. A transição exige um avanço tanto moral quanto intelectual da humanidade, onde valores como solidariedade, justiça e amor ao próximo se tornam mais prevalentes e relevantes. O que a gente tem que ter? A resiliência de continuar com o nosso crescimento moral e intelectual e a renovação das ideias. Novas ideias e conceitos emergem, promovendo a regeneração da humanidade. E a gente viu durante algum tempo já, inclusive nos negócios de vocês, naquilo que vocês vivem no dia a dia, que algumas coisas mudaram e vocês nem prestaram muita atenção. Antigamente, para você deslocar de um lugar ao outro, você tinha que pegar o seu carro ou um táxi. O táxi era a única alternativa, a não ser o transporte público, para você chegar mais rapidamente. Criou-se o transporte por aplicativo. Antigamente você via um lugar para você se hospedar, em algum hotel, em algum lugar, você ia onde? No guia 5 estrelas de hotéis. E você tinha que ficar ali na confiança que aquele guia falava, se é 3 estrelas, ele é 3 estrelas. Se ele é 4 estrelas, ele é 4 estrelas. Se ele é 2, eu nem vou chegar perto. Agora você abre seu celular, você vai no Booking, você vai no TripAdvisor, em qualquer lugar a pessoa fala assim, o banheiro daqui é sujo, o café daqui é bom, esse hotel é bom, esse hotel não presta. Olha só como as coisas mudaram. Olha só como comercialmente falando, a gente está um pouco mais tranquilos hoje para poder pegar um serviço e usar por aí. Renovação de ideias, inclusive ideias que a gente pode estar fazendo isso aqui de forma online. Eu não preciso estar com essa palestra só presencial, como eu estou fazendo aqui. Eu estou gravando a palestra para poder jogar para quem quiser depois escutar. A gente pode fazer isso agora. A gente deve fazer isso agora. E os desafios modernos no contexto da transição planetária. A gente está aí com um nível muito alto de estresse e depressão. Isso é fato. A depressão está chegando. Muita gente está sofrendo, mas não se deu conta ainda. Chega um momento que ela não consegue mais sair. Então, doenças modernas, porque antigamente isso quase não existia, ou existia era muito pontual, são desafios de provas e expiações que demandam adaptação, resiliência espiritual.
Crise ambiental, como a gente acabou de falar, a necessidade de um novo relacionamento com a natureza, onde a espiritualidade e a responsabilidade ambiental são fundamentais. Nesse curso de final de semana agora, a gente foi convidado a pensar sobre isso. Quanto tempo você coloca na sua vida de conexão com a natureza? E quando eu falo conexão com a natureza, não estou falando de você pegar o seu carro e ir para o mar, ir para a praia, ir para a floresta, se isolar. Não. Você tem que pegar, sair da sua casa e no seu quintal, tirar o pé e pisar no chão. Todo mundo aqui, basicamente, tem um quintalzinho ou tem um lugar perto da sua casa com uma árvore. Eu tenho uma acerola em casa que deve ter os seus 18 anos. Eu fico ali, pé no chão, olhando para ela. Pé no chão, tirar os seus sapatos, sentir a terra, porque a energia que está vindo desse planeta gigante e lindo que a gente mora, ela está vindo e ela está entrando em você. E você está passando essa energia para frente. Agora, se você está num lugar confinado, dentro de um processo de cimento, que você não tem nenhum contato com a natureza, né? Como é que você consegue se renovar de energia? Dormindo? Talvez, mas você precisa desse contato com a mãe natureza, não tem jeito. Desigualdade digital. Acesso desigual à tecnologia representa um desafio para a justiça e a equidade global. Tem noção, gente, que tem país que regula o acesso à informação? A pessoa não sabe nem o que está acontecendo na Copa do Mundo, nem o que está acontecendo guerra. O que o governo fala é o que a pessoa sabe. Se o governo libera que de repente é bom para aquele país, a pessoa sabe. A gente tem pessoas aqui que, morando na mesma cidade, não têm acesso à informação que muitos de vocês têm aqui. Não porque não querem, porque não conseguem entender que isso existe. E essa é a nossa missão também. Compartilhar e democratizar a internet, a informação, qualquer tipo de informação que a gente possa mandar para todas as pessoas. Mas a desigualdade digital vem a partir do momento que outras pessoas conseguem o poder sobre isso. Desigualdade social, isso aqui é chover no molhado, né? Causada pela crise econômica, gerando desemprego, pobreza, desigualdade entre países. Esse dia eu vi uma senhora que devia ter os seus 70 anos de idade, com 4 crianças de 3, 4, 5 anos, andando na rua, puxando um carrinho. Sabe quando você vê aquele sentimento, você tem aquele sentimento de alguma coisa está errada? Essa senhora, que deve ser a avó, ela está dando melhor para os seus netos. E os netos estão andando ali. Percebe que não tem muito futuro? A gente não vai sair disso se a gente não agir. A gente não vai ter uma sociedade diferente se a gente não botar a nossa mão lá. As crianças estavam felizes. Isso me deixou um pouco mais feliz. Mas é aquele momento que eles estavam, inclusive um deles subiu num barranco, ela continuou andando, os outros 3 andaram, e ele viu que ele ia ficar para trás, ele desceu do barranco, só correndo para chegar perto da avó. Eu falei, espera aí, não deixa aqui. Então as crianças, elas se viram desde cedo. E há diversidades pessoais, doenças e perdas, dificuldades emocionais. A gente tem muita gente com dificuldade emocional hoje em dia. A gente tem muita gente hoje passando por um aperto emocional tão grande que ele não consegue falar o que está sentindo. Você já imaginou isso? Eu não consigo falar o que eu sinto. Se eu sinto medo, se eu sinto raiva, se eu sinto vontade de chorar, se eu sinto vontade de dar risada, eu não sei o que eu estou sentindo, mas me ajuda. Tem muita gente pedindo ajuda. E o pior que eu acho assim no nosso mundo material, que é a diversidade profissional. Estresse, ética no trabalho, competição, ganhos a qualquer custo. Gente, ser o melhor sempre é algo saudável? Esse meu professor, ele fala o seguinte, vocês já experimentaram matar um leão? Matar mesmo. Encontrar um leão na selva, dar um pau nele e com muita sorte vocês matam o leão. Porque a ideia é que ele vai te matar primeiro. Agora você imagina ter que matar um leão por dia. Imagina você estar com isso na cabeça e que a pessoa fala assim, aqui é selva, aqui é matar um leão por dia, porque senão no seu trabalho você não sobrevive. Olha o estresse que a gente está gerando para esse povo. Pessoas que saem de uma formação de ensino universitário e entram para a empresa, ele vai pensar assim, eu tenho que
comer o outro aqui, tirar o outro da minha frente, porque senão eu não consigo resolver a minha vida profissional e eu não vou conseguir subir. Não tinha que ser ao contrário? Para eu subir, eu tenho que ajudar o outro. Eu, como líder, eu tenho que ajudar o Vitor, que se for meu liderado, que será uma honra, subir comigo. Estou pegando o Vitor para Cristo hoje, né? Mas acho que é bom. Eu gosto. A gente tem que ajudar os outros a subirem na vida. Se a gente não faz isso, a gente não sobe. A gente chefia. Tem solução para isso tudo? Agora que eu baguncei a vida de vocês, a cabeça está zoada. Eu falei assim, agora o Alexandre falou um monte de coisa que eu não sei nem para onde eu vou. Tem solução para tudo isso. A gente vai ser chamado cada vez mais na nossa reencarnação, no nosso processo, para algumas coisas. E o que eu posso garantir para vocês? Vocês vão ter que se reencontrar com vocês mesmos. Parar um pouco a sua vida. E quando eu falo um pouco, é 5 minutos. 5 minutos de manhã, se reconectar com a natureza, entender como é que as coisas andam, olhar para você, ver onde dói, fisicamente, emocionalmente. Eu posso resolver a minha vida? Posso. Não posso? Como é que eu faço? Onde eu busco ajuda? Reencontro com você mesmo. Quando a gente faz isso sem celular, por favor, desliga o seu celular por 10 minutos e olha para você. Entende? Onde está doendo? Qual é o meu ponto? O que eu tenho que fazer? Da onde eu vou partir de agora para poder resolver as minhas dores? Desenvolvimento pessoal. Para competências que antes não eram dadas como importantes. Antigamente, o pessoal que entrava para trabalhar, estou falando antigamente, década de 20, 1920, 30 era operacional. O cara chegava, falava assim, não vou pegar mais o Vitor não. Nisso, vem aqui. Você tem essa máquina e aqui você vai operar. Você tem que fazer 10 peças por hora. E essas peças você vai colocar nessa máquina, ela vai sair assim e você vai entregar. Qual é a competência a mais que a Nice tem que desenvolver? Organização. Entendeu, Nice? Entendi. Vou fazendo. E aí ela vai fazendo, ela vai repetindo, ela entra naquela cena clássica do Chaplin, de tempos modernos, que ela vai repetindo, ela vai para casa repetindo coisas, né? Ela chega em casa, repete o que ela estava na obra, na fábrica. Mas em algum momento isso mudou. Em algum momento, se eu pegar a Nice e colocar hoje num trabalho que não é de só de máquinas, ela vai ter que se comunicar. Ela vai ter que se adaptar a várias coisas que estão acontecendo no dia a dia. Ela vai ter que conversar com pessoas, ela vai ter que negociar. Olha só as competências aparecendo. Reorganização familiar. Perdemos um pouco da nossa organização familiar. Muita gente hoje tem famílias que sentam à mesa com o celular do lado. Almoçam com o celular. Às vezes nem almoçam juntos. Ou não fazem nenhum tipo de refeição juntos, estão desconexos dentro da própria casa, encontram uma vez ou outra durante o dia. A reorganização familiar ela precisa acontecer de algum jeito. Consumo consciente dos recursos que temos no planeta. Alguns são finitos, a gente sabe muito bem disso, e algumas coisas já não existem tão facilmente como antigamente a gente encontrava. Construção de laços baseados no respeito e amor e ensinamentos de Cristo há mais de 2000 anos. É o que ele falou para a gente: respeite seu próximo, ame seu próximo, e tudo vai começar a caminhar. Ele não falou de dinheiro, ele não falou de poder, ele não falou de você ter que mandar nos outros, ele só falou isso: amor ao próximo. Entender o que outro quer, o que outro deseja. Não julgar. Basicamente, respeito e amor. Maior engajamento social em projetos de união e ajuda mútua. Obviamente, a gente tem um planeta de 8 bilhões de pessoas. Muita gente precisa de ajuda, é muito projeto para ajudar, a gente pode colaborar. Então a gente vai ser chamado na sua reencarnação a fazer isso. Eu tenho certeza que quando você for fazer o seu processo reencarnatório lá atrás, em algum momento você falou assim: não, eu quero ser uma pessoa boa, eu quero fazer esse tipo de projeto, eu quero ajudar esse tipo de pessoa. Mas você fez o seu acordo. E aonde entra o papel da minha reencarnação nisso tudo, né? Famílias e amizades. Você veio para resolver desentendimentos ou ajudar na vida de pessoas que teve acesso no passado. Não tenham dúvidas disso. Isso é um ponto daquela outra palestra que eu ia falar. Mas assim,
Aqui eu trouxe um pedaço. Se você hoje conversa com pessoas na sua família que você não está bem, pode ter certeza que aí tem alguma coisa para você resolver. E você escolheu isso. Em algum momento na minha reencarnação passada lá atrás, no trabalho de apometria que eu fiz, eu descobri que eu fui um inimigo do meu pai. Eu resolvi voltar, tempos depois, para poder tentar ajudar nessa conexão. E o destino me colocou, o destino entre aspas, me colocou nascendo exatamente no mesmo dia que ele. Hoje, nessa vida, a gente faz aniversário no mesmo dia, com a diferença de 1 hora. Isso aí não é acaso. Veio para reforçar amizades antigas que se encontram em vidas e novamente iniciam novos processos juntos. Quem aqui não encontrou uma pessoa que de imediato falou assim, puta, eu conheço essa pessoa há muito tempo, parece. Essa pessoa está na minha vida assim, ó, ela não entrou de hoje para ontem. Não foi agora que eu conheci. Às vezes os pensamentos batem tanto que você pensa na pessoa, a pessoa te liga. A gente não sabe como é que está essa teia, tudo emaranhado. Mas a gente sabe que tem pessoas que estão vindo para ajudar você de alguma forma, assim como você ajuda as pessoas que você está encontrando aqui como amigos. Conflitos interpessoais, você veio para desenvolver a compreensão, empatia e perdão. E empatia não é só você se colocar no lugar do outro. É você entender o que o outro passa. É você sentir o que o outro sente. Quando eu vi aquela senhora com aquelas 2, 3 crianças lá na rua, eu pensei assim, nossa, eu nunca passei por uma situação dessa, mas teve algum momento da minha vida que eu não consegui dar alguma coisa que o meu filho queria. Eu estava sentindo um pouco daquilo que a senhora sente. Veio para contribuir socialmente com o que você tem de melhor. Entenda, é tudo muito repetitivo, mas é tudo muito lógico. A sociedade está aí e ela está pedindo a sua ajuda. Em algum momento você vai chegar lá no final da sua reencarnação, nosso querido mentor vai chegar nas suas costas e falar assim, vamos olhar para trás? Vamos ver o que você programou e o que você executou? Eu quero chegar nesse dia e ter orgulho daquilo que eu fiz. Mas, obviamente, eu vou ver coisas que eu deixei para trás. E aí eu vou pedir para voltar. Seja aqui, outro planeta, em outro lugar. E o mais importante é que você aceitou isso tudo mediante um acordo com seu mentor em seu planejamento reencarnatório. Você sentou com ele, você assinou o contrato. Pode não fazer tudo o que você acordou? Pode. Se você fizer uma coisa e evoluir 1%, já está de bom tamanho. Que eu acho que a gente evolui muito pouco em cada experiência reencarnatória. Mas você tem que entender que a sua ação vale para a melhoria da sua vida hoje. E é por conta de você, não por conta dos outros. E a gente terceiriza as ações, já viu? Não consegui chegar lá na palestra, porque me atrapalharam no trabalho, me seguraram. Falaram que eu tinha que entregar um negócio, eu não consegui vir hoje na palestra do Alexandre. Mas se você naquele momento falou assim, vamos negociar, você quer que eu faça alguma coisa? Eu tenho um compromisso às 8. Eu posso te entregar amanhã? Às vezes a pessoa está esperando justamente isso de você. Aí a pessoa fala assim, pode. Pronto. Você deixa amanhã, você continua e hoje você está na palestra. Então, a gente terceirizar os nossos problemas, as nossas soluções para outras pessoas, é você simplesmente ignorar aquilo que você precisa fazer. E é tudo por sua conta. Aí como é que eu melhoro a partir desses estudos, assim, desses problemas que a gente tem? Tem ferramentas, né? Adaptabilidade, precisamos nos adaptar às mudanças. A síndrome de Gabriela, que não existe mais, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, se Deus quiser eu vou morrer assim. Não dá mais, gente, a gente tem que mudar. A gente tem que ser adaptável. A gente se adaptou no momento de pandemia, que todo mundo tinha que ficar em casa. Forçadamente ou não, a gente teve que fazer alguma coisa. Prédios inteiros se mobilizaram para poder trazer para os idosos que não podiam sair a comida. Gente que tinha que se reinventar comercialmente para continuar vendendo. A gente teve que encontrar nossos familiares dentro de casa por muito mais tempo do que a gente pensava que a gente ia fazer. Inovação. Precisamos inovar diante de problemas corriqueiros. A mesma ação não resolve aquele problema na nossa vida anterior.
Resiliência, entender que a diversidade nos faz mais forte. Caridade, fora da caridade não há salvação. Ser caridoso nas ações, independente do dinheiro que você tenha ou não. Se eu não tenho dinheiro, eu vou ser caridoso com ações. Se eu tenho dinheiro, ótimo, com ações e com dinheiro. E o mais importante é trabalhar a fé. Sem a sua fé, sem aquele ponto de crença, nada disso que eu falei aqui dá para fazer. Se tivesseis fé como um grão de mostarda, nada vos seria impossível. E Jesus já fala isso há muito tempo, e a gente sempre tem aquele momento que a fé falha. Porque você está com dificuldade, você está com dívida, você está com problema, e fala assim, agora não dá certo. Mas, é o que eu falei no começo da palestra, quando agora não dá certo, vem alguém, amigo espiritual, que te coloca na linha através de uma intuição. Coloca uma ideia para você seguir. E que de repente aquela ideia vira uma ideia fabulosa e você sai daquele processo todo. E ali está a semente de mostarda. Vou dar uma adiantadinha aqui para a gente poder terminar tudo. A gente precisa de exemplos reais. E nada melhor do que modelar exemplos reais que a gente sabe que existiram, que não são super-heróis da ficção, da Marvel, da DC, para a gente poder entender. Chico Xavier, Divaldo Franco, aqui temos a Irmã Dulce e temos a Zilda Arnes. Chico Xavier com mais de 400 livros e muitas coisas caridosas que ele fez. Divaldo Franco, fundador da Mansão do Caminho. Irmã Dulce, conhecida como Anjo Bom da Bahia, que dedicou sua vida aos pobres e doentes. E a Zilda Arnes, que montou a Pastoral da Criança, inclusive teve um acidente, ela morreu, se não me engano, lá no Tahiti. Haiti. Esse pessoal aqui inspira a gente de alguma forma. A gente tem que se comparar a eles em tamanho? Não. Ah, mas é difícil. Não vou conseguir fazer o que o Chico fazia. Nem o que o Divaldo, a Irmã Dulce, o Divaldo ainda faz, a Irmã Dulce. Não é para fazer assim. É para você entender que a sua força é diferente da força deles. E a sua ação é tão importante quanto a ação que eles faziam. Cada um na sua proporção. Tá. Eu acabei de falar, eu não tenho nem um décimo desse pessoal. O que eu posso fazer? Nesse ponto, eu trago aqui 5 ideias que estão nesse livro, O Novo Humano, que inclusive é o livro do curso que eu fiz esse final de semana, que esse cara que é muito bom, ele traz para mim o seguinte, são 5 pilares da inteligência emocional, onde ele fala que conhecer as suas próprias emoções é o que a gente precisa para iniciar esse processo. E algumas perguntas que eu deixo para vocês pensarem. Como reagimos perante a estímulos, desafios, pressão, ansiedade, estresse e adversidade? Aqui é o ponto que mais pega. Como é que eu reajo diante de coisas que acontecem na minha vida? A partir daí, controle das próprias emoções. Não adianta nada eu saber como é que eu reajo se eu não me controlo. Se entendermos como reagimos, como controlamos essa reação, a coisa anda muito bem. Não adianta nada eu sentir raiva e não saber controlar essa raiva, não saber trabalhar isso para transformar isso num algo mais produtivo. Não adianta nada eu sentir tristeza e eu me afundar na tristeza e não poder sair dela. Ferramentas que a gente precisa ter. Aqui nesse livro tem bastante disso para a gente poder ler. Automotivação. Quando conhecemos e controlamos as nossas reações, como partimos para a ação, o que você tem que fazer a partir daí? Qual é a nossa motivação diante disso tudo? Empatia. Como desenvolver a empatia, não apenas compreendendo o outro, mas inserirmos a nós mesmos no contexto do outro, como eu falei naquele caso daquela senhora. E relacionamento interpessoal, porque ninguém aqui vive absolutamente sozinho. Vocês podem ficar sozinhos em algum momento da vida, mas você não vive sozinho para sempre, porque você é um ser social. Como ninguém se desenvolve sozinho, como manter o relacionamento interpessoal de forma saudável e duradoura. Então, esses 5 pilares simples já nos dão muito mais condições de pegar a nossa reencarnação atual, que ainda dá tempo para todos aqui, e começar a colocar algo em prática. Porque lembre-se, você acordou que você ia fazer alguma coisa em prol da sua evolução espiritual.
Mas, se você chegar lá na frente e não fizer nada, não acontecer nada durante todo esse momento, você não vai ter o resultado que você quer. A dica de leitura que eu deixo dessa palestra são 3 livros onde eu peguei essas informações. A primeira delas é o Livro dos Espíritos, que é amplamente lido, né? O segundo, que eu li pouco, mas eu comecei a entender um pouco mais agora, que é a Gênesis, que é muito legal, eu também recomendo muito que leia. E o terceiro livro é justamente O Novo Humano, que é do Fernando Machado, que é um lado da inteligência espiritual, que é a inteligência que acompanha a emocional e a inteligência que acompanha a cerebral mesmo, que a gente tem hoje aqui. Então, ser um inteligente espiritual é algo que vai fazer muita diferença na sua reencarnação nesse prezado momento. E agora, para a gente poder terminar, vamos fazer uma oração. E eu trouxe aqui uma oração diferente, que para alguns eles falam que é o próprio Pai Nosso, só que falado em aramaico. Depois eu tenho a tradução disso para a gente poder falar, para a gente poder entender. Mas eu quero que vocês se conectem com essa oração, assim como eu me conectei nesse final de semana, que eu achei muito interessante e fez muito sentido para mim. Então peguem aí uma posição confortável. Se que vocês quiserem fechar os olhos, fiquem à vontade. Eu vou colocar aqui e a gente vai escutar esse Pai Nosso. Abvon Bashmaya, Nedkad Shemach, Teitei Maukutach, Nevoi Tsubiana Haikan, Bashmaya Ababach, Avlan Lakamat Sunkana Yoman, Washpoklan Aubem Wachtain, Haikan Dafanan Shuahan Ayubem, Wela Dahlan Lenisuna, Ela Pansa Milvishan, Metoda Lahed Maukutach, Wahaila Bateshbukta, Lahalan Naumi. Amém. Pai e Mãe do Cosmos, origem nossa. Direciona a tua luz dentro de nós, tornando-a útil. Cria o teu reino de unidade agora. Que somente o teu desejo possa atuar dentro e junto do nosso desejo, assim como em todas as zonas de luz, em todas as suas formas. Proveu para cada dia tudo o que assimilamos em pão e entendimento. Desfaz os laços dos enganos que nos prendem, assim como nós liberamos as amarras com que aprisionamos os enganos dos nossos irmãos. Libera-nos das ilusões que a superfície e a aparência das coisas do mundo nos detêm. De ti nasce toda vontade vibrante. A canção que se renova de idade em idade e a tudo em beleza. Possam a tua verdade poder alcançar, ser o sol fecundo de onde cresçam todas as nossas ações. Assim seja. Quero agradecer demais a presença de vocês. Para mim foi uma palestra muito boa de fazer. O tema ele é intenso, dá para pensar em muita coisa. Qualquer dúvida eu estou completamente à disposição, meu WhatsApp está sempre ali. Quero que vocês fiquem bem. Espero não ter trazido tantos tormentos, mas eu quero que vocês entendam que há solução e que vocês não desistam daquilo que vocês vieram fazer aqui. Por quê? O lado do mal, ele não desiste. Ele continua fazendo. Se você para agora, o mal continua fazendo. Se você não está unido com aqueles que fazem o bem, o mal está totalmente unido para fazer aquilo que eles vieram fazer. Eles estão conseguindo fazer bastante coisa. A gente tem que conseguir fazer a nossa parte. E eu espero que cada um de vocês possa fazer aquilo que vocês vieram aqui nessa nova reencarnação. Obrigado e até a próxima palestra.